Quem sou eu para me meter nessa briga da turma, não? Porque não tem a senhora que vai falar, né? Eu começo. Ah, então vai, já, senhora. Agora, Bom dia a todos e a todas. bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa, né, o representante do Ministério de Educação e Cultura. Gostaria de aproveitar o ensejo e dizer que é um momento histórico nós termos aqui nessa mesa o Ministério da Educação sentado junto com os educadores sociais. Então, nós estamos fazendo história nesse momento, né, e agradecemos de maneira muito particular, em especial, a sensibilidade do deputado Chico Lopes. Obrigado. Agradecemos, queria cumprimentar também o coordenador, professor Roberto Silva não está, né? O José Pux ainda está vindo também. Cumprimentar o educador da Prefeitura de Florianópolis, Guilherme Leonardo Furtado. Gostaria de cumprimentar a presidente da Associação de Educadores Sociais de Maringá, a professora Verônica Miller, tem sido uma lutadora, né, durante todo esse tempo, em relação à regulamentação também dos educadores sociais. A todos os educadores sociais que saíram de suas casas, de seus estados, que estão presentes aqui, a todas as pessoas que estão presentes aqui hoje e aqueles educadores sociais que nós sabemos que estão nos acompanhando através da internet. E nós sabemos que são muitos que nos acompanham nesta manhã de hoje. Para falar da regulamentação da profissão do educador social, necessariamente eu preciso falar da história. E eu preciso falar, por vezes, da minha história e do lugar de onde eu falo. Eu sou educadora social, né? Até julho do mês passado, eu estava ligada ao abrigo do meu município de Vila Velha e trabalhando com pessoas em situação de rua. Então, eu sou e estou enquanto educadora social. E, necessariamente, eu preciso falar da história, preciso falar de caminhos e preciso falar de caminhos do educador social no Brasil. A história das crianças do Brasil, desde o Brasil colônia, ele nos narra uma história marginal, de abandono de nossas crianças e adolescentes, história de dores, onde grande parte das pessoas que atuavam junto a essas crianças e adolescentes, considerada pela própria lei como sem valor para a sociedade, realizavam um trabalho que estava longe de ser um trabalho educativo social. As pesquisas nos falam de crueldades, perversidades para aqueles que necessitavam de uma outra forma de educação, para aqueles que necessitavam da garantia de seus direitos fundamentais. A educação social no Brasil, ela se constituiu historicamente através dos movimentos sociais organizados, durante e após a ditadura militar. Durante os anos 60 e 70, os movimentos sociais eles têm um grande papel, e após a ditadura militar, nos anos 80, 90, eles emergem com toda a força. E os primeiros educadores sociais, de uma maneira geral, vêm desta militância. Na década de 80, surge, a partir dos movimentos sociais, uma articulação política que passou a ser reconhecida como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. É a partir desse movimento que os educadores sociais do Brasil, mesmo atuando em outras frentes, vão surgir. E representou uma articulação entre grupos sociais da sociedade civil que questionavam as mais diferentes violências praticadas contra crianças e adolescentes que viviam de rua, em situação de rua. Essa década é marcada também pela redemocratização do país e a possibilidade de uma reorganização do movimento em defesa dos direitos humanos, entre eles o movimento pelo direito da criança e adolescente de rua. Eu começo o meu caminho como educadora social exatamente nesse período histórico, 1982.
a partir de um trabalho proveniente de um convênio da ONG Visão Mundial e de uma igreja batista. Me deparo com os movimentos sociais e, ao mesmo tempo, com um complexo trabalho com prostitutas, viciados em drogas e meninos e meninas em situação de rua. Esses meninos e meninas se apropriavam das ruas e das praças do nosso país. Em Recife, praticavam as mais diferentes ações em busca de sobrevivência, construindo diferentes formas de sociabilidades. Crianças e adolescentes em estado de abandono, que trabalhavam, mendigavam e realizavam diversas formas de delito. Desafiando as normas de segurança estabelecidas pelo Estado, resistiam a uma cidade que não queria sua existência. Diante de todo esse cenário, a mim, em 1982, era dado um ofício onde eu não precisava ter nenhum tipo de conhecimento. Eu iniciava, então, um fazer de forma quase intuitiva. Assim acontecia com a maioria dos educadores na época. Tive medo, muito medo. Estava ali numa atitude, como diria Paulo Freire, de total pasmo pedagógico. Ou seja, o que fazer diante daquela situação. Não demorou muito para que eu entendesse que esse fazer estava para além do trabalho religioso ou para além de um trabalho de caridade. Estava diante de um trabalho complexo, que eu necessitava de conhecimento específico, de um conhecimento que fosse indispensável para aquelas pessoas que se colocavam diante de mim. Tinha dúvidas sobre o meu ofício e necessitava também de uma diretividade política social, o que me levou a assumir um compromisso com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Recife, onde fui inteiramente acolhida, e procurar uma universidade em busca de conhecimento. Enquanto exercia minha militância junto ao Movimento Negro Unificado de Pernambuco e Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua de Recife, fui fazer um curso de pedagogia, para que pudesse atuar junto às diversidades que a rua me apresentava. Precisava atuar de forma mais significativa. É importante registrar que, nos anos 80, a questão do menor passou a fazer parte das preocupações de instituições e entidades não governamentais, que passaram a produzir pesquisas e publicar relatórios sobre as mais diferentes formas de violência praticada contra as crianças e adolescentes. Todas essas pesquisas terminavam por produzir um conhecimento importante para a constituição do educador social, que fazia parte dos movimentos sociais. Dentro dos movimentos sociais, existia, sim, uma formação da qual nós participávamos. Atuei, assim, além da Visão Mundial, em uma organização não governamental chamada Casa de Passagem, que passou a ser percebido como pioneira no atendimento de meninas em situação de rua, que passou a criar metodologias específicas para o acompanhamento de crianças e adolescentes do sexo feminino, realizando o primeiro seminário nacional de meninas de rua em Recife. Durante o curso de pedagogia, tivemos o imenso privilégio de estar diversas vezes com Paulo Freire na Universidade Católica de Recife. Ler seus livros, ouvi-lo com muita atenção. Suas palavras, seus escritos, nos davam a convicção que o nosso ofício era de educar. Foi dele que ouvi que meu ofício não era melhor e nem pior do que o educador escolar. Era necessariamente diferente, disse-me certa vez Paulo Freire, com a sua mansidão característica. No entanto, terminamos o curso de pedagogia sentindo que o mesmo não forneceu o conhecimento indispensável que tanto esperava. O curso de pedagogia era voltado para a educação escolar, para o ensino, e não falava em educação social. No entanto, não podemos negar que este nos deu ferramenta para que pudéssemos atuar de maneira mais intencional e pedagógica com os educandos que estavam diante de mim na grande sala de aula chamada Rua. Experimentei o boom das organizações populares em Recife, que, apesar do crescimento, não era suficiente para suprir a situação de pobreza e o descaso governamental que marcava o cotidiano das pessoas pobres em Recife na década de 80. Nesta época, os movimentos buscavam construir ações onde os educandos assumiam o lugar de uma militância. Por isso, fundamos, juntos com as prostitutas do bairro de Brasília Teimosa, onde moramos por 2 anos, um clube de mães, ao mesmo tempo que realizávamos seminários com meninos e meninas de rua. As atividades do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua de Recife consistiam em promover ações pedagógicas voltadas para as crianças e adolescentes em situação de rua. Tudo era muito novo na educação social, ao mesmo tempo dinâmico, flexível e urgente.
Conseguimos encher pedagogicamente as ruas de Recife, construir conhecimento com o nosso educando no cotidiano que se colocava diante de nós. Mas talvez pecamos um pouco por não sistematizar todo aquele conhecimento que era produzido na rua. O movimento nacional, as ONGs, questionavam o Estado através do combate ao Código de Menores, ao sistema FUNABEM e FEBEM e aos mecanismos de controle social repressivo, mais notadamente a polícia e os comissários de menores, que eram agentes de controle e que atavam os serviços dos juizados de menores. Reivindicava-se uma outra política para as crianças e adolescentes, que culminaria na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que contou com a presença maciça, inclusive de nossos meninos e meninas em situação de rua. Nesse movimento de questionamentos do Estado, de luta de direito das crianças e dos adolescentes, das mulheres prostitutas, compreendi que meu ofício demandava de um conhecimento específico ainda maior. Por isso, fiz vestibular na Faculdade de Direito de Recife da Universidade Federal de Pernambuco. Precisava entender que direitos nossos meninos e meninas em situação de rua possuíam. Precisava dessa ferramenta. Esses meninos gritavam nas praças de Recife que queriam uma outra sociedade, que queriam se firmar como sujeitos de direitos. Não queria continuar morrendo nas mãos da polícia. Fui em busca, então, de mais conhecimento. Mesmo me constituindo educadora através dos movimentos sociais, mesmo tendo me constituído pedagoga e advogada em busca de conhecimentos que me permitisse ser uma educadora melhor para um campo tão complexo, ainda não me dei por satisfeita. Exerci um ofício invisibilizado, sem valor, onde a cada dia perdia grandes companheiros para outros ofícios. Eles precisavam se sustentar. Não foi fácil fazer a primeira graduação, tampouco a segunda. Venho de classes populares, o que estava traçado para mim não era um curso superior. Entrei pela primeira vez em uma universidade com 27 anos de idade, apesar de sempre ter morado em regiões metropolitanas, mas o meu educando me desafiava. O fazer pedagógico da educação social me impulsionava a busca constante por uma formação sistematizada. Confesso que a minha luta em busca do conhecimento se deu de forma muitas vezes solitária, no que diz respeito à academia. Durante esses 34 anos como educadora social, tive a honra de conviver com os mais diversos educadores sociais, pessoas de luta. Muitos precisaram abandonar o seu fazer pedagógico para se sustentar. Pessoas que outrora foram referência no movimento, que fazem parte da nossa história, e que um fazer pedagógico nas ruas foram saindo, abandonando o ofício, porque esse não lhes dava condições mínimas para que nele permanecesse. Já nos anos 90, assistimos ao enfraquecimento dos movimentos sociais, já não conseguíamos espaços para as formações dos educadores. Algumas ONGs foram cooptadas e muitos educadores sociais continuavam a abandonar o seu ofício. E começamos a entrar numa outra fase. Com o Estado se assumindo cada vez mais neoliberal, assistimos à precarização do ofício do educador social, uma invisibilidade ainda maior. Começamos a viver uma fase onde a maioria dos educadores já não mais se constituíam educadores através dos movimentos sociais. Grande parte sequer sabe o que vem a ser educador social. Assim, o educador social ganha atualmente diversos nomes: monitor, oficineiro, integrador social. Muitos não possuem carteira assinada, nenhum direito social garantido. São obrigados a assinarem documentos como voluntários, trabalhando em 1, 2, 3, 4 ONGs. Não possuem formação específicas. Seus concursos têm os editais com os conteúdos mais diversos. Muitos educadores sequer sabem o que vem a ser movimento social. Falo como formadora que sou em diversos estados do país e no meu próprio estado, que é o Espírito Santo. Surge, então, a luta pela regulamentação da profissão do educador social através do projeto de lei 5346/2009, através da sensibilidade do deputado Chico Lopes, que tramita nessa Casa de Leis. A luta pelo reconhecimento profissional, a luta pela cidadania plena dos educadores, a luta pela dignidade no exercício da profissão não está em desacordo com a solidariedade necessária, a luta de todos os trabalhadores pela dignidade do próprio trabalho e por seus direitos. Mas, ao contrário, é mais um ato de militância, mais um capítulo dessa luta, à medida que combate a precarização do trabalho.
A desregulamentação das profissões, que só pode aparecer como um paraíso cor-de-rosa àqueles que defendem posições românticas e desligadas de uma análise mais atenta da realidade, já não mais existe ordem social desinstitucionalizada ou possibilidade de estar completamente fora do ordenamento social. O que não está institucionalizado, o que não está instituído, nem por isso deixa de estar submetido ao ordenamento social. Não está regulamentado profissionalmente, nada tem que ver com a liberdade de trabalho, com a militância que deve existir sempre. Aliás, penso ser condição sine qua non para o educador social. Não está regulamentado, fala de uma liberdade do liberalismo, ligada à subordinação e a uma subalternidade ainda maior. Defendo o reconhecimento da profissão do educador social. Sou favorável à regulamentação da profissão porque valorizo o trabalho de todo educador social, que se reconhece como tal e exerce sua militância nos movimentos sociais. Sabemos da importância desse educador para a sociedade, porque sabemos todo o esforço deve ser empreendido para formar profissionais na área da educação social, que hoje é invisibilizada e carente de formação. Defendo o reconhecimento da profissão do educador social, porque, como profissionais em atividade, sabemos quão árdua foi toda a preparação que tivemos para exercer o nosso ofício com competência e com conhecimento de causa. Ser contrário à regulamentação é afirmar publicamente para a sociedade que nossa formação é dispensável. Ser contrário à regulamentação é afirmar publicamente que a construção científica da área para a formação específica é desnecessária, que as habilidades e competências que todo educador precisa desenvolver para atuar em uma área tão complexa mediante a militância em movimentos sociais, hora de estudo, dedicação e de trabalho podem ser acessíveis a qualquer amador que se arvorar a estar no campo da educação social. Por fim, defendo o reconhecimento da profissão do educador social porque tenho um compromisso com os esfarrapados do mundo, como diria Paulo Freire. E regulamentar a profissão do educador social é uma forma de luta, é uma forma de revolução da educação social no Brasil, que precisa ser cada dia e melhor para o nosso educando, que ainda é privado dos seus direitos fundamentais. Obrigada. A mesa agradece a exposição brilhante